Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 38. Aleluia. Vamos orar ao Pai enquanto você procura, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, acampa teus anjos ao redor de cada um que está ouvindo a tua palavra no dia de hoje, Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, guarda nossos filhos, nosso cônjuge, nossas finanças. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Isaías 38 vai falar da enfermidade de Ezequias, né? Que diz assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal e veio a ele, a Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Que terrível, né? Receber uma sentença assim de Deus. Mas olha, veja que Deus, olhando para quando Deus fala isso com ele, nós podemos ver que Deus, ele nos forja, ele nos prova, né? E aqui era Deus provando Ezequias, para ver o que ia sair dele. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e fez uma oração ao Senhor. E disse: ó Senhor, rogo-te que lembres agora de como andei diante de teu rosto, fielmente e com um coração perfeito, em que fiz o que era agradável diante dos teus olhos. E chorou Ezequias com um grande pranto. E foi a palavra do Senhor a Isaías. Então veja, enquanto ele orava ao Senhor, já foi, Deus respondeu de imediato, já falou lá com o profeta, né, dizendo assim: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aí depois nós vamos ver no capítulo 39, que Ezequias aqui foi curado, né? Deus acrescentou anos na vida dele, 15 anos, e ele foi curado. E nós começamos a indagar por que Ezequias, ele sofreu dessa enfermidade, né? Vinda de Deus. Deus falou ali: coloca tua casa em ordem que eu, né? Você não viverá, assim, eu vou te recolher. Aí depois a gente vê no capítulo 39 aqui, Ezequias sendo enganado. E olha, naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Ezequias, porque tinha ouvido que tinha estado doente e que já tinha convalescido. E alegrou Ezequias com eles, e lhes mostrou a casa do tesouro, prata, ouro, especiarias, unguento, preciosos e toda a sua casa de armas e tudo o que se pode achar em teus tesouros. Não houve coisa alguma em sua casa, em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha mostrado. Então veja, Ezequias aqui tinha recebido uma sentença e ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, lembra-te que eu fui fiel ao Senhor. O que o Senhor quer dizer para nós? Quando nós olhamos para esse capítulo, nós não conseguimos entender, mas era Deus ali, ele forjando Ezequias e vendo o que ia sair dele no momento em que ele estava em paz, porque no capítulo anterior, 37, Ezequias, ele estava angustiado, ele estava orando, foi buscar ao Senhor, porque ele estava sofrendo ali ameaças, ele estava cercado ali, né, por causa da Síria. Eles estavam ali, né, sofrendo por causa da atitude arrogante ali dos assírios sobre eles. Então, ele estava clamando a Deus pela libertação, eles estavam buscando no Senhor socorro. Então, nós vemos duas atitudes. Aqui foi o rei da Babilônia, no capítulo 39, que foi buscar ali, estar perto de Ezequias, e foi estar com ele. Quando o rei assírio, ele declarou guerra, o que Ezequias fez? Ele foi buscar ao Senhor, ele foi buscar no Senhor, ele foi buscar resposta de Deus, e Deus respondeu ele que os assírios seriam esmagados, e foi o que aconteceu no arraial, onde 185 mil soldados assírios foram mortos, né, numa única noite,
porque Deus assim o fez, né? Deus é poderoso. Em apenas um instante, Deus ele aniquila todo o mal. Mas Ezequias tinha agido como? Diante da ameaça. O que Deus quer falar conosco hoje? Que diante das ameaças, muitas das vezes, a pessoa está lá orando, buscando, ela é movida pelo problema, ela é movida com as ameaças. Ela não adora a Deus a tempo e fora de tempo. Ela adora, ela busca a Deus na necessidade. Porque ali, Ezequias, ele tinha buscado ao Senhor na necessidade de uma proteção, de uma necessidade para o povo. E o que Deus quer dizer para nós hoje? Que nós temos que buscar a Deus em tempo e fora de tempo, e vigiar no tempo em que nós estamos na bonança, vigiar no tempo em que nós estamos na bênção, e vigiar no tempo, né, em que nós estamos usufruindo das bênçãos do Senhor. Por quê? Aqui Ezequias venceu com Deus, né? Mas nós vamos ver que quando termina o capítulo 37, nós não vemos ali Ezequias indo fazer um louvor, uma adoração, engrandecendo, falando de Deus, né? E acabou ali o capítulo 38, né? Que dizendo, ó, e aconteceu que estando orando no templo de Nisrote, né? Que foi o rei da Síria, e seus deuses, Adrameleque e Zarezer, seu filho, fizeram-lhe a espada, feriram-lhe a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e reinou em seu lugar Esar-Adom e seu filho. Então, o rei assírio lá, ele foi ali punido, ele foi ali eliminado pelos seus próprios filhos. Então, Deus cumpriu o que ele falou em oração a Ezequias, que ele iria tratar com o inimigo, porque ele buscou a resposta do Senhor. Agora nós vemos que ele estava ali nesse intervalo de tempo, do capítulo 37 ao 39, que Deus vem e dá uma sentença para ele, que ele iria morrer. E ele diz, eu fui fiel, Senhor. E realmente ele foi fiel, ele foi buscar no Senhor a resposta para o dia da angústia. Mas agora ele estando curado, que nós podemos ver que quando o rei, né, da Babilônia agora vai atrás dele, ao invés de ele dar glória ao Senhor porque ele foi curado, ele começa a mostrar o seu palácio, as suas riquezas, as suas conquistas, e ele esquece de enaltecer aquele que tinha dado vitória. Ele esqueceu de enaltecer aquele que tinha dado livramento para eles, do rei da Síria, que tinha dado livramento de morte, porque esse rei da Babilônia tinha ido até ele porque ele tinha sido curado de uma doença ali de morte. Então foi algo bem assim, né, impactante, porque se um rei babilônico, ele saiu do lugar dele para ir ver o que Deus tinha feito na vida de Ezequias, porque foi algo muito poderoso. E por isso está aqui na Bíblia para nós entendermos o que Deus quer dizer para nós. Nós temos que vigiar, sim, quando vem um ataque, mas também no dia em que o inimigo vem até nós para querer saber de nós. É mais perigoso aquele que vem com o presente, como veio o rei da Babilônia, dizendo, olha, eu vou trazer presente para você. Porque agora, o que Deus quer dizer? Agora o inimigo ele vai chegar na tua vida, não ali te confrontando, não te apunhalando na cara que nem o rei assírio fez, mas ele vai chegar como o rei da Babilônia, chegando com os presentes, querendo saber quais são os seus planos, quais são os seus projetos, quais são as promessas de Deus para a tua vida, quais são as coisas que você tem conquistado, quais são os seus projetos de vida. Agora, o que Deus quer dizer para nós no dia de hoje, talvez até aqui você tenha lutado por causa das afrontas do inimigo. E você passou talvez pelo vale da sombra da morte. Talvez você passou por processos que não foi bom, não foi agradável, mas contudo você tinha ali com Deus, né? Você tinha ali uma reserva de oração, de luta, de buscar nele, de confiar nele. Mas quando o inimigo vier te bajular, não esquece que tudo que você tem foi o teu Deus que te deu. Não esquece de dar a glória ao Senhor. Não esquece de buscar no Senhor. Então, Ezequias, depois, ele foi alertado, olha, você se enalteceu no teu coração. Então, ele reconheceu, buscou no Senhor. Ele pediu socorro. E nós vamos ver que no tempo dele, Deus ainda teve misericórdia. Mas Deus disse, por causa dessa tua atitude, as suas gerações irão sofrer.
né? Não vai ser, vocês não vão ser punidos, vão ser atacados nesse momento, mas no futuro vocês vão ser atacados. Então nós temos que vigiar que no tempo da bonança, o tempo em que Deus traz a cura, a libertação, a promessa, Ele faz na minha e na tua vida, nós temos que glorificá-lo, nós temos que levantar o altar do Senhor no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, por onde nós andamos, fazer culto de ações de graça ao Senhor, para que não venha ter nenhum requisito, assim, né, resquício de dúvida de que foi o nosso Deus que agiu na minha e na tua vida. É o que Deus quer dizer para nós no dia de hoje, que nós não podemos deixar nenhum resquício de dúvida de que é Deus curando, libertando, dando livramento, é o mesmo Deus que entrou na nossa guerra quando era inimigo declarado, é o mesmo Deus que nos derramou cura quando nós estávamos aflitos, quando nós estávamos passando na prova. Faltou ali Ezequias falar para o rei da Babilônia: é o Deus que me livrou da mão dos assírios, é o Deus que me livrou da morte, ele me restituiu a saúde e a vida, é o Deus que me deu todas as coisas. Mas não, ele começou a enaltecer no coração dele, né, diante do rei da Babilônia, achando que ele era algo por algum tempo. Mas ele reconheceu, ele pediu socorro ao Senhor, mas as futuras gerações, Deus disse: olha, no teu tempo eu não farei, mas farei no tempo das suas gerações. E que triste você deixar uma herança para as suas gerações que não é boa. Você deixar uma herança para as futuras gerações que não é agradável, que não é bom. Nós não queremos isso, longe disso. Por isso Jesus veio, pagou um preço na cruz para nos libertar, para nos, né, resgatar do pecado, do mal, do orgulho. E que hoje nós possamos entender que o orgulho antecede a queda. Nós podemos ver duas situações aqui, três na verdade, né? Aonde Ezequias, ele buscou no Senhor no momento em que ele foi ali desafiado, afrontado, quando ele viu o inimigo diante dele. E quando Deus veio e fez uma prova com ele, provou Ezequias. E ele falou: olha, Senhor, me livra, porque eu tenho com o Senhor aí, né, uma reserva de oração, de trabalho. E Deus o livrou, porque ele tinha essa reserva. Mas aí quando era para ele dar glória ao Senhor, por causa de tudo que Deus tinha feito na vida dele, ele abriu, escancarou para o inimigo. Então o que Deus quer dizer para nós? Que nós temos que tomar cuidado. Pior é o inimigo que não é declarado, ele vem com um sapatinho de pelúcias, ele vem com presentes, com manjares. Toma cuidado. Toma cuidado e não esqueça todo o tempo de glorificar a Deus, buscar no Senhor, em tempo e fora de tempo. A glória é dele, o poder é dele, tudo é para ele, em nome de Jesus. Eu não podia deixar de trazer essa palavra no dia de hoje, que já é dias queimando no coração. Toma cuidado, né? Talvez vão vir agora, não de forma declarada, contra a tua vida, contra a vida dos seus filhos, da tua família, mas talvez vão vir com sapatinhos de pelúcia. Mas não esqueça quem é o teu Deus. Não negocie com o inferno, não negocie com o inimigo, não negocie, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Pai. Espírito de Deus, nos dá discernimento, sabedoria, esteja conosco, Senhor, a todo tempo, Pai, nos direcionando, nos mostrando o que é certo, o que é errado, para que nós não venhamos negociar com o inimigo. Pai, nós não queremos os manjares, Senhor, os presentinhos do inimigo, porque maior é o que o Senhor tem para nós, Senhor, do que aquilo que o mal tem para nos oferecer. Pai, que ninguém, nenhum dos seus filhos venha fazer aliança com o mal, em nome de Jesus, porque a glória é tua, o reino é teu, nós somos do Senhor, em nome de Jesus. Pai, tudo que nós somos, possuímos, conquistamos de melhor, Senhor, que o Senhor nos transformou, é porque a honra é tua, a glória é tua, nada mérito nosso, Senhor. A ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Guarda a nossa vida, guarda, Senhor, os seus projetos para cada um de nós, Senhor. Pai, guarda-nos, Senhor, do homem mau, da armadilha, da cilada, da inveja. Pai, nos guarda, Jesus, dos laços dos passarinheiros, Senhor. Que envergonhados e confundidos sejam aqueles, Senhor, que se levantarem contra nós. Pai, que envergonhados e confundidos sejam inimigos do povo do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém
Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.